A paz do Senhor Jesus, desejo um excelente, abençoado dia para você. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, te dando sabedoria e discernimento para discernir as coisas espirituais. Porque nós estamos nessa semana trazendo uma série muito especial, que é o batismo com o Espírito Santo. E eu quero dizer para você que além dessa experiência extraordinária, que é o batismo com o Espírito Santo, Deus, ele distribui para a sua igreja dons e talentos. Dons e talentos porque cada um de nós temos um papel e uma responsabilidade no corpo de Cristo. E Deus nos capacita cada um para servir adequadamente neste corpo, na igreja, que é a igreja de Cristo. Eu sou a igreja, você é a igreja de Cristo. Eu sou um membro da igreja, você também é um membro da igreja. Assim como o corpo tem seus membros e os membros têm a sua função, assim também somos nós. Deus Ele tem um propósito para cada um de você. E nós estamos falando hoje aqui sobre dons. E nós vamos trazer exatamente esse tema extraordinário nessa nossa meditação de hoje, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 8. A palavra diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Glória a Deus. Esse versículo refere-se à ascensão de Jesus e sublinha a sua vitória sobre o pecado, sobre as forças do pecado, da morte, sobre tudo que escravizava o homem e escraviza o homem aqui na terra. Mas quando nós dizemos sim para Cristo, Ele nos liberta. Quando nós nos jogamos, quando nós pegamos a nossa cruz e seguimos ao nosso Senhor, Ele vai nos libertando nessa jornada da vida. Ele vai exatamente nos capacitando, nos transformando, porque Ele restaura, Ele liberta todos que estavam presos à escravidão do pecado. É isso que Ele faz. Ele veio para nos libertar do que nos escravizava, do que nos escraviza nessa terra. Porque até hoje existem pessoas que estão presas, que ainda estão presas ao passado, à velha natureza, a algumas áreas que foram muito afetadas durante a sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus, Ele já levou cativo esse cativeiro. Ele já levou tudo que te aprisionava neste mundo. Glória a Deus. Então, cada um de nós estamos aqui para, de fato, usufruir desse dom, dessa graça extraordinária que o Senhor deixou para nós. Aqui ele fala que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Cristo, ele era Deus enquanto estava aqui e é Deus, ele era homem, ele é homem. Ele é 100% divino e 100% homem. Ele sofreu todas as nossas dores. Ele sabe e ele é Deus, ele é perfeito. A plenitude de Deus está nele. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, todos os dons que Jesus carregava consigo enquanto ele estava aqui, ele hoje, ele derrama sobre a sua igreja. Glória a Deus. É por isso que o dom ele é um presente, é uma dádiva. É uma dádiva de Deus que somente por meio de Cristo nós podemos receber, porque é exatamente o Espírito Santo que nos capacita para mantermos de pé, nos mantermos de pé. Glória a Deus. Então, o que essa palavra quer nos dizer, meus amados irmãos? Cada um de nós, cada crente, você foi escolhido e escolhida para fazer parte do corpo de Deus. Você, quando diz sim para Jesus, você se integra a essa unidade, a unidade de Cristo, o corpo de Cristo, e Ele é a cabeça. Ele é a cabeça deste corpo.
Então, nós somos como um recipiente que precisa se esvaziar diariamente para que sejamos cheios diariamente também, entende? Nós precisamos todos os dias nos encher do Espírito Santo, todos os dias nos colocarmos disponíveis para vivermos essa graça, essa dádiva que Deus entrega à sua igreja. Nós recebemos dons e talentos e nós somos vasos de Deus, vasos da graça divina que estamos sendo habilitados todos os dias para recebermos os dons espirituais. Os dons espirituais, que é o que capacita o corpo, é o que dá a cada um a capacidade para a missão nesta terra. Você tem uma missão, você tem um propósito, mas você já sabe qual é ela? Você sabe qual é a responsabilidade que Deus colocou e confiou nas tuas mãos? Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida aqui na terra? Então, essas são perguntas que nós precisamos nos fazer e avaliarmos se de fato nós estamos vivendo de maneira digna da vocação pela qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados, nós somos vocacionados para, de fato, fazermos o nosso papel na igreja de Cristo. Glória a Deus. Então Deus levanta homens e mulheres para a sua obra, para a sua missão. E Ele conta comigo e com você. E nós precisamos buscar, querer ser cheio todos os dias. Porque o Espírito Santo é Ele que traz esses dons. Jesus diz, eu preciso ir para que o Consolador, para que o Espírito Santo venha. Porque sem vocês não conseguem. Nós não conseguimos sem Ele, nós não conseguimos resistir e sobreviver sem o Espírito Santo. Porque é Ele que nos capacita, é Ele que gera transformação em cada um de nós, é Ele que nos ajuda a esvaziar todos os dias, tirar as mazelas, as camadas que nos impedem de viver o extraordinário de Deus. Então essa palavra, ela vem hoje para nos exortar a buscar mais, a querer todos os dias sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios da graça de Deus, porque Jesus, Ele já deixou, Ele já derramou sobre a sua igreja todos os dons e talentos. E amanhã, na nossa live, às 7 da manhã, nós vamos finalizar essa série trazendo os dons espirituais, os dons de serviço que edificam, que capacitam a igreja. E é Ele, é o Espírito Santo que nos capacita com esses dons extraordinários.